Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, vocês já viram, né? É um músico, saxofonista e ele vai estar aqui para contar a história dele, a trajetória com Jesus e também falar, né, desse instrumento, como que nasceu essa paixão. E estou aqui com Marcos Souza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga. É uma honra estar aqui contigo hoje. Eu estava aguardando animosamente por esse dia. Ó, que legal, animosamente, hein, ó. Que bacana, e obrigada pela introdução já no aquecimento, porque no final ele vai tocar uma música, vai cantar também, porque ele é cantor também, tá? Ele não é só músico, assim, de instrumentista, né, que fala? Verdade, instrumentista, cantor. Cantor, isso, muito bem. Então seja muito bem-vindo, fique à vontade. Amém. E eu queria que você falasse, eu sempre gosto de começar com essa pergunta, né? A sua vida antes de Jesus, eu creio que você nasceu num lar cristão, mas tem um momento também da sua conversão, independente do berço. Então eu queria que você falasse sobre esse processo. Olha, eu tive a graça de nascer num lar cristão, sim. Os meus avós me criaram no caminho do Senhor e de maneira muito prudente. Eles sempre deram muito exemplos, literalmente me criaram no caminho. E só que a minha mãe trabalhava fora, o meu pai, eles eram separados, e eu fui criado pelos meus avós. Depois de um tempo eu fui morar com a minha mãe, mas fiquei pouquíssimo tempo lá, alguns anos, eu acho, ali na fase da pré-adolescência, e depois fui para casa dos meus avós de novo em outro bairro. Daí eu fui criado infância, adolescência, fase adulta, nesse caminho. E a minha conversão foi algo bem interessante. Eu acho que eu ainda morava com a minha mãe, eu não tenho certeza. Estava tendo uma festa na igreja, ia ter uma festa de jovens. E aí o líder dessa igreja, o pastor José Benedito, ele ainda não era pastor, saudoso José Benedito, homem de Deus, ele deu um desafio para a gente. Olha, vocês vão ter que convidar o máximo de pessoas para esse evento e quem convidar mais pessoas vai ganhar um presente. Eu era uma criança, eu queria ganhar um presente. Eu não lembro bem o que era, se era um passeio, se era um chocolate, não lembro que presente que era. Eu só sei que era uma dinâmica, tinha muito disso lá. E eu, de fato, eu era um pré-adolescente muito agitado. Muito agitado. A minha mãe passava mal comigo. Eu dava bastante trabalho na escola. Eu era aquele cara nerd quando necessário, mas muito artista, muito arteiro. Então, o que acontecia? Chegava na escola, eu tinha que tirar notas muito boas, senão minha mãe chegava em casa e me descascava. Eu sabia que eu tinha que ter notas boas. Só que no meio termo eu queria brincar, eu queria fazer a minha bagunça e tal. Então eu era muito amigo dos amigos, dos caras mais terríveis da sala. Eu era amigo dos marginais. Eu era um deles. E eu era amigo dos nerds. Eu fazia essa ponte muito bem, sempre fiz isso muito bem. E aí acabou que eu sempre tinha ótimas notas, porque quando era para estudar eu estava estudando, quando era para brincar eu estava brincando. E quando eu convidei os amigos para ir para a escola, para ir para a igreja, nessa festividade, eu nunca vou esquecer. O Michel, que sempre foi um grande amigo, até hoje a gente não se fala há anos, mas se a gente encostar vai ser uma conversa muito boa. O Michel olhou para mim e falou, meu nome é Marcos Vinícius, né? Aí ele falou, Chimícius, me chamava assim. Como assim? Você me chamou para ir para a igreja? Ah, não dá. Não, você não, Chimícius, pelo amor de Deus. Vamos para outro lugar. Aí eu falei, tô falando sério, Michel. Aí tem um negócio lá na igreja, só que a gente era tão amigo, tão colega, que ele sabia, ele me conhecia, ele sabia que eu não era cristão de fato. Aí ele falou assim, Chimícius, igreja não. Aí eu falei, cara, por favor, é porque se for muita gente convidado meu, eu vou ganhar um presente. Aí ele, então eu vou para te ajudar. Eu convidei uma galera, todo mundo foi, e o Espírito Santo de Deus me visitou naquela festividade. Eu, num determinado momento do culto, estavam ministrando louvor e eu não conseguia parar de chorar. Eu sentia a presença de Deus de maneira tão poderosa que eu chorava copiosamente, mas eu chorava de maneira desesperadora. Mas era uma felicidade, era uma paz, era como se eu estivesse sendo lavado. E eu chorava muito, 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 muito. As minhas pernas tremiam, meu corpo tremia. E eu não falava em línguas na época, mas eu sentia a presença de Deus. Era como se não tivesse ninguém dentro daquela igreja. O banco estava cheio, estava muito calor, os bancos apertados na frente, dos lados, um calor terrível na igreja. E eu me sentia sozinho naquele ambiente, mas uma paz. Eu fui literalmente tomado daquele ambiente. Meu espírito estava em outro lugar. E eu me converti ali. Nossa.
Foi uma estratégia ótima do pastor, hein? Ó, Sim. vou oferecer presente porque o pessoal vem, né? Criança gosta dessas coisas. E bacana que você Verdade. também soube dosar isso, né? Você falou pro seu amigo, mas você também dentro do seu coração, talvez ali você não tivesse o entendimento, mas já era o Espírito Santo também, Eu creio que querendo sim. te levar para aquele lugar. Eu creio que E sim. você ali com o coração aberto, não só pelo presente, depois creio, Depois né? eu me converti de fato. Sim, Eu e me tornei um através... evangelista no colégio. Ah, e depois você começou, você levou isso para fora Absurdo. ainda. Eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu morava com a minha mãe. Isso, eu morava com a minha mãe e com o meu padrasto ainda. Eu lia muito a Bíblia. Eu lia... Amiga, já viu um meme que tem na internet que os outros falam assim, e se você substituísse a Bíblia pelo celular? Aí tá no banheiro o celular, tá não sei aonde o celular. Eu levava a Bíblia pro banheiro. Você não tá entendendo? Louco. Eu tava comendo com a Bíblia. Eu tava almoçando. Meu padrasto, ele sempre teve muita reverência à mesa, por mais que não fosse cristão e tal, não era crente. Ele falava, rapaz, é uma falta de respeito, você está comendo e lendo a Bíblia ao mesmo tempo. Eu não estava nem aí para ele. Eu queria ler a Bíblia. E eu só lia Apocalipse. Meu Deus. Você já Imagina começou pela pancada. o terror que eu causava na escola. Um monte de pré-adolescentes que não sabia nada de escatologia, e eu era o primeiro que não sabia nada. E eu pregava de maneira literal. Mas eu vi gente aceitar Jesus. Nossa. Eu vi gente se converter. Eu vi pessoas... daquelas brincadeiras de mau gosto de Mariazinha, manifestarem demônio na sala de aula. E os amigos falam assim, chama o Vinícius. Eu me converti. Nossa, porque é difícil você levar as pessoas para a escola ou para a igreja. Imagina Difícil. você convencer pessoas da sua escola ali para aceitar Jesus. Sim. Mas assim, ó, desde cedo você já captou isso muito rapidamente. Foi. Você teve sede de Jesus e começou então já a ser usado por Deus desde criança. A misericórdia dele. Que incrível. A misericórdia dele. Foi maravilhoso. O tempo foi passando e você entrou no ministério, você é ministério de louvor, né? Sim. E você também faz pregação, alguma coisa Sim, do a gente também fala do amor de Deus. Eu lembro que na fase de adolescência, nós tínhamos um ministério chamado LPN, Luz para as Nações, inspirado no Ministério Livres para Adorar. Juliano Som, ele foi tremendamente usado por Deus para a minha vida, de maneira muito pessoal. Por mais que até hoje eu não tenha tido contato direto com ele, mas isso vai acontecer em algum momento. Ele foi um camarada muito usado por Deus na nossa vida. E a gente tinha no colégio um trabalho com música. Tudo que era trabalho... vai ter um trabalho de biologia, vai ter um trabalho de história, vai ter um trabalho de geografia. Podia ser trabalho de matemática, eu queria fazer música. A gente arrumava um jeito de ter uma apresentação musical. E nessa apresentação musical começou com a LPN 09. Eram 9 integrantes no colégio, fazendo paródias das matérias da escola. Legal. E aí, em contrapartida, eu pensei, virei pro Bruno, pro André, pro Tiago, pro Taigo e para os amigos mais próximos. Falei assim, olha, vamos aproveitar que a gente é crente, toca nas igrejas, e vamos tocar só louvor aqui. A gente vai aproveitar o colégio para ensaiar, e aí a gente dá uma camuflada aqui e vamos fazer essas paródias. E começou assim no colégio, evangelizando, falando do amor de Deus. A banda durou até mais ou menos os meus 18, 19 anos de idade, que foi quando, infelizmente, eu dei uma pausa no meu ministério. Uau. Porque eu comecei a enxergar... Nossa, é tão ruim a comparação, né? É. Eu comecei a enxergar a expectativa de outros amigos. Eles não tinham realizado nada ainda, era tudo criança e adolescente, mas eu comecei a analisar, comparar a expectativa deles profissionalmente. E eu falava, pô, mas qual é a minha expectativa profissional? Sempre foi música. Só que a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Só que se a gente parar para analisar, existem bons costumes que podem corromper o seu propósito. Aqueles amigos tinham bons costumes, queriam fazer faculdade, queriam ser engenheiros e etc. e tal, mas eu queria fazer música, levar a palavra de Deus, fazer disso uma profissão, um hobby, um trabalho, um negócio, minha vida. E eu comecei a comparar e olhar para a realidade da minha cidade e falar assim, cara, os melhores músicos incríveis estão aqui, e esses caras são motoristas de ônibus, esses caras são pedreiros, esses caras não saíram daqui. O que tem de errado em ser pedreiro ou motorista de ônibus? Nada. Está errado se de fato Deus colocou no seu coração o intento de ser uma médica que vai causar no mundo e você decide ser um arquiteto. Isso está errado. Então, se Deus colocou em mim o intento de ser um músico para impactar o mundo, eu tenho que ser um músico que vai impactar o mundo.
E eu me perdi. E nessa perda, digamos assim, eu fiquei muito tempo buscando outras opções de trabalho. Fui fazer corretagem, fui trabalhar com vendas, fui trabalhar com tudo que você pode imaginar, até que um dia eu cansei, dobrei meu joelho na beirada da minha cama, quase em depressão, porque eu tinha falido com corretagem, aí por volta dos 21, 22 anos de idade, e eu estava muito mal, e eu falei, Deus, se o Senhor me der um negócio, um empreendimento, uma patente, eu sempre estudei muito, sempre li muito, uma patente, qualquer coisa que me dê recurso para eu administrar a minha vida, eu vou investir meu tempo, meu talento e os meus recursos naquilo que o Senhor sempre ardeu no meu coração, que é a música. Amiga, eu dormi. Eu lembro que eu estava lendo um PDF de um livrinho que falava sobre uma empresa que tinha começado de maneira muito humilde, e o dono da empresa ele próprio fazia o marketing da empresa ali no correio, na caixinha do correio das pessoas. E a empresa prosperou, e aconteceu e tal. E eu estava lendo aquele livro, eu estava super inspirado, deitei e dormi. E eu sempre gostei de meditar. Então, antes de dormir, eu entrei no meu nível meditacional, fiquei concentrado em Deus, e fiquei muito, muito em paz, dormi. Naquele sono, eu tive um sonho, e eu ouvi a voz de Deus nítida, falando assim para mim. Você vai mandar uma mensagem você vai mandar uma mensagem para todos os contatos que você tem no seu celular, dizendo que a partir de agora você é barbeiro. Do nada, assim. Loucura. Eu odiava o ofício de barbearia, porque eu já tinha aprendido. Eu cortava o cabelo dos amigos há meses ou anos, treinando de graça. Só que tinha um certo preconceito dentro de mim por conta de algumas coisas que aconteceram dentro da família. Por conta de alguns olhares, por conta de alguns comentários, sempre focado na expectativa do outro. Amigo, foque na expectativa que Deus tem a seu respeito. Se às vezes está preocupado com uma expectativa própria ou com a expectativa do seu pai ou da sua mãe, acredite, o sonho que Deus colocou dentro do seu coração, Ele não colocou no coração da sua mãe. E ela pode sim estar errada quando diz para você que não dá para ser assim. E eu, infelizmente, comecei de novo naquela expectativa, mas Deus tinha falado comigo. Eu tinha pedido para Deus falar comigo, Deus tinha falado comigo, e quando eu escutei aquela voz dizendo que eu ia ser barbeiro, me deu paz. Falei, eu sempre fico irado com isso. Falei, Deus, eu disse qualquer coisa. Amiga, resumidamente falando, um ano depois, eu já tinha trabalhado em 3 empresas diferentes, tinha aprendido muita coisa, tinha feito a transição de cabeleireiro para barbeiro. Um ano depois eu estava montando a minha própria barbearia sem dinheiro nenhum. Deus enviou recurso, enviou gente para ajudar, enviou tudo. Durante anos, naquela cidade chamada Paracambi, interior do Rio de Janeiro, eu fui considerado um dos melhores barbeiros da cidade. Uau. E eu ganhava muita audiência, vendia muito, porque eu criei uma loja, eu criei um barbershop, eu vendia roupa, acessório, produto, eu vendia tudo para os meus clientes, a ponto de uma fase da minha vida eu fazer mais dinheiro vendendo que cortando cabelo. Aí montei uma equipe, 2 equipes, 3 equipes, tomei golpe, tomei calote, montei um outro negócio, fali outro negócio, voltei para a barbearia, a coisa foi acontecendo. 12 anos depois eu me dei conta de que eu não tinha cumprido a minha parte do acordo. Meu Deus. Você pediu, Deus entregou, e mesmo assim você desfrutou daquilo que Deus colocou na sua mão, mas ainda não era aquilo que era para fazer. Exatamente. Só aquilo, né? 12 anos depois, eu descobri que eu estava fazendo tudo errado, estava quase perdendo meu casamento, workaholic total. Se eu estivesse feliz, eu trabalhava. Se eu estivesse doente, eu trabalhava. Se eu estivesse com raiva, eu trabalhava. Se eu tivesse qualquer coisa, eu trabalhava. Você dedicou toda a sua energia ao trabalho. Não, minha família. Eu já tinha me casado nessa época, já tinha minha filha, na verdade. A minha filha, eu acho que até os 2 ou 3 anos de vida dela, eu saía de casa, ela estava dormindo. Chegava em casa, ela estava dormindo. Não. De vez em quando eu a via durante o dia. Não presenciou esse... Exatamente. Depois de quase perder meu casamento, a minha esposa deu conversar, a gente esclareceu as coisas começaram a se encaixar. Só que de 3 anos, fiquei 12. Aí desse 3º ano pra frente, muita coisa foi se encaixando, até o ponto de eu entender que realmente eu precisava abrir mão daquilo que Deus ele deu para o povo de Israel, uma serpente de ouro numa haste de madeira, para que quando o povo olhasse para aquela serpente, todos fossem curados. Não sei se você lembra,
Mas uma época o povo de Israel estava doente no deserto, pegando doença, sendo picado de serpente, e eles morriam. Então Deus deu uma estratégia para Moisés. Moisés, faça uma serpente de ouro, coloque numa haste de madeira, e todo o povo que vê essa serpente vai ser curado do veneno. Ninguém vai morrer mais por causa de picado de serpente. E o povo, no final das contas, transformou aquela serpente num símbolo de idolatria, como sempre. E eu transformei o meu negócio num símbolo de idolatria. Eu amava tanto aquele negócio, a ponto de diversas vezes eu falava, quando discutia com a minha esposa por ciúme, ela tinha ciúme da empresa. Às vezes eu discutia com ela e eu falava assim, isso aqui é o que vai levar a gente mais para frente. É isso aqui que trouxe a gente até aqui. Foi esse negócio que mudou a nossa vida. Não foi. Quase destruiu, na verdade. Quase destruiu. Porque eu idolatrei algo que era para ser passageiro. O deserto era para durar 40 dias. Durou 40 anos. Talvez Deus me quisesse lá por um ano só. Eu fiquei 12. Sofri muito, muito. Mas tem coisa boa mais pra frente. Nossa, é sempre bom fazer o comparativo antes e depois. Tem coisa boa pra frente. Porque Deus dá algo pra gente sair do sufoco ali, pra gente entender, poxa, vou partir daí, agora vai começar a engrenar aqui minha vida. Verdade. Mas a gente não entende às vezes, a gente quer ficar ali, fazendo aquilo que realmente não é pra ser feito. Então, você teve o entendimento, o clique, agora, peraí, eu tenho que cumprir a minha parte do trato, do combinado da minha aliança. E como foi esse despertar? Esse despertar foram vários sinais de Deus. Eu recém-casado, a minha esposa teve um sonho. Ela sonhava que era como se ela estivesse sobrevoando, ela estivesse alto, voando, e ela me via em montes e vales, subindo, descendo e correndo desesperadamente. De nada, aparentemente. E eu corria, e ela, do alto, ela me via e ela escutava uma voz que dizia, até quando? Eu recém-casado. A gente comprou 2 casas antes de casar, por um milagre de Deus. Fizemos e acontecemos, a gente casou, Deus deu esse sonho para ela, e no sonho ela ouvia uma voz dizendo, até quando? Recém-casado. Obrigado, Deus. Naquele dia, eu dobrei o joelho no colo dela e eu não sei quanto tempo eu fiquei chorando. Eu não sei. Já fazia alguns anos que eu estava com a barbearia, acho que 1 ano ou 2, com a barbearia, recém-casado. E ela falou aquilo, eu só chorava, mas eu chorava muito. Eu chorava muito. E era um choro diferente daquele da igreja. Eu chorava de dor. Parecia que alguém muito importante tinha morrido. Chorava muito. E eu disse para ela que era o que era o meu propósito, que eu precisava cumprir, mas eu não dei seguimento. E os anos foram passando e Deus enviou gente para profetizar, Deus enviou gente para mulher. Eu tinha sonho, visão, profecia, pesadelo. Os cachorros falavam comigo. Não tinha nem para onde correr mais. Não tinha para onde correr. E quanto mais eu tentava, porque eu entendo hoje que a palavra tentar não tem muito significado para mim hoje. Se eu virar para você e falar assim, amigo, eu vou tentar beber água. Por que você vai tentar beber água? Você bebe a água ou não. Só que as pessoas tendem a dificultar a coisa quando vai para o âmbito profissional. Achar que, não, mas é porque eu tentei ser médico. Como assim você tentou? Não, eu fiz a faculdade, mas tive as dificuldades, não sei o quê. Não, peraí, mano, você não tentou. Você fez sua parte para ser médico. Pode ser que tenha dado errado, pode ser que você tenha mudado de plano, mas não foi a tentativa, você fez. Mas por que você não se tornou médico? Não, porque eu tentei, mas não consegui. Não, peraí, velho. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada aconteceu, não foi só uma tentativa. Ou você desistiu. Mas acho que tentar é uma palavra que para mim hoje não tem muito significado. Vou te dizer o porquê. Depois que passou toda essa fase de eu receber esses sinais de Deus, as vozes de Deus, e eu continuar ignorando, sempre que eu fazia uma agenda para ministrar, a agenda da barbearia superlotava. E eu pensava, Deus está me abençoando. Deus está enviando os clientes, mas Deus sabe a minha necessidade. Não posso deixar de atender, né? Eu pedi para Deus isso daqui, agora eu vou falar que eu não vou fazer? Isso sempre acontecia.
Hoje a minha oração a Deus é a seguinte: Senhor, que o Senhor seja mais tentador que a tentação. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, certo? Não estou falando para ele me tentar, estou falando para que eu enxergue nele um desejo tão grande que seja mais tentador, mais sedutor, mais tudo de bom que qualquer desejo do meu coração. Porque naquela época, qualquer coisinha que acontecia, Deus de repente estava falando assim, ó, vou te dar essa cartinha aqui, ó, essa carta de crédito, para ver o que você faz com ela. Eu pegava a carta e tocava o pau nela. Só ia. Sendo que, na verdade, Deus não queria só aquela carta. Ele queria me dar o banco todo. Entende? E nessa caminhada, eu acabei, né, como você falou, como é que eu despertei, né, o meu propósito. Depois de 12 anos, a minha esposa, a gente quase destruiu um casamento, muita coisa ruim acontecendo. Os negócios estavam indo muito bem. Eu tinha mudado para uma loja melhor. A loja estava muito mais bonita, próspera. Eu estava vendendo como nunca vendia na minha vida, só que eu não tinha prazer. Eu não tinha paz. Não tinha. Eu acordava, olhava para minha agenda lotada e falava... Ai, tem que trabalhar. Meu Deus, não enchia mais seus olhos. Faltava algo, né? A minha agenda ela era automática. A gente tinha um sistema e o cliente fazia a agenda. Eu não precisava marcar nada. Os clientes tinham um aplicativo, eles se agendavam e eu só acordava e via quem ia atender. Então, era uma tortura. Por diversas vezes eu bloqueava a agenda para não atender ninguém. Então, mas no finalzinho teve essa crise também de não querer. Que crise, eu não queria mesmo. Porque eu ficava dizendo o quê? Eu tô tentando e não consigo. Eu tô tentando sair para cantar, para tocar, para ministrar, mas eu não consigo. Eu não estava tentando nada. Deus me dava a oportunidade, da mesma forma que eu bloqueava a agenda para não atender o cliente porque eu estava depressivo, eu podia ter bloqueado a agenda para cumprir meu propósito. Eu não estava tentando nada. Para de dar desculpa de falar que está tentando, é mentira. É mentira. Eu não estava tentando nada. E a ficha caiu. Deus deu graça. A gente conseguiu caminhar. Em um belo dia, depois de ter decidido sair da barbearia, na época que eu decidi, eu estava cortando o cabelo do amigo chamado Thiago Brito. Pensa num russo gigante, muito largo, forte, uma cicatriz que um pitbull mordeu a cara dele quando ele era criança. Cara de mal. Muito gente boa, meu Deus do céu. O Thiago é incrível. Meu amigo. Ele olhou para mim e falou assim, sabe qual é o seu problema? Você está achando que Deus vai te deixar na mão. Igual seu pai te deixou. É por isso que você não vai atrás de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Só mais um toque, só. Eu olhei na cara, olhei pro Thiago assim, ele estava sentado, botei a mão no ombro dele, olhei pro Thiago e falei, irmão, olhei pro espelho, falei, irmão, daqui a poucos dias você vai saber que é o culpado de eu ter tomado uma das principais decisões da minha vida. Aí ele falou, não, cara, que isso? Você tá maluco? O que você vai fazer? Relaxa. Menos de uma semana depois, tinha vendido uma casa, tinha vendido a loja, tinha vendido o negócio, tinha organizado tudo. Fiquei alguns dias na casa de um amigo em Niterói, depois fui para um amigo no Itaiangá, ali no Rio de Janeiro. Mudei tudo. Fui trabalhar uns dias na Zona Sul, na empresa de um colega, na empresa que um colega trabalha. Marcelo, gente boa demais, Laércio, vários amigos lá. E os dias que eu passei ali, fiquei 10 meses nessa empresa, tentando, de novo, tentando. Você desfez de todos os seus negócios. Desfiz de tudo com a desculpa de que eu ia focar no meu propósito. E eu falei, pô, já que eu empreendi a minha vida toda e me tornei escravo do meu negócio, eu nunca tinha tido emprego de verdade, né? Aí você foi trabalhar pro Falei, vou ter um emprego que eu acho que eu vou ter mais tempo. Que confusão é essa? Que confusão louca. Às vezes a gente pede para Deus algo e quando Deus dá, você esquece de falar com Ele de novo e me confirma qual a direção que eu tomo. O ser humano é complexo demais, mas Deus ele é tão grande, tão poderoso e tão humilde ao mesmo tempo. A gente às vezes esquece de perguntar para Ele de novo.
Senhor, e agora? Ele falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, vai em direção a uma terra que eu te mando. Qual terra? Não interessa, só sai da sua terra e do meio da sua parentela. Lá eu te mostro. E no meio do caminho, Abraão teve que falar com Deus várias vezes. E agora, Senhor? Eu trouxe meu sobrinho. Me afasto dele? Afasta. E agora, Senhor? Meu sobrinho está lá, vai morrer porque o povo lá é pecador, vai cair fogo do céu, vai destruir Sodoma e Gomorra. E o que eu faço? Salvo meu sobrinho? Vai lá, pode salvar ele. E tinha que perguntar o tempo todo. A nossa dependência de Deus diz respeito ao que Ele quer que a gente seja semelhante sempre nele, sempre dele. Humildade. Ele é humilde demais. Deus é humilde demais. A ponto dele nos dar permissão de se aproximar dele o tempo todo para falar, Senhor, e agora? Ele quer ajudar a gente o tempo todo. Mas essa dependência é algo saudável para que a gente não idolatre pessoas, objetos e nem o próprio ego. E no meio do caminho eu me perdi. Só que, de novo, acordei para a vida. Minha esposa me deu um insight, a gente conversando. Ela me deu uma saia justa. Mas um pouquinho antes dessa saia justa, Deus me deu um sonho, Deus me deu visão. E Deus vivia incomodando, falando, vai pra rua fazer música. Vá pra rua fazer música. E eu pensava, vendi minha casa, a loja, tá entrando uma rendinha, que só paga as contas. Porque eu vendi parcelado, rápido. Eu tô nesse emprego, que faço uma grana, não tô vivendo bem igual eu vivia, financeiramente falando, mas tá aí. Pra rua, minha família vai passar fome. Como assim? De novo, o mesmo dilema. Mas eu teimei por mais uns 2 ou 3 meses orando, pedindo a Deus confirmação. Aí eu já tinha entendido, agora tem que confirmar, Deus. E agora? Fala. E tá bom. Um amigo, pastor Magela, me liga depois de 6 meses sem me ver. Marcos, tá fazendo o quê? Pastorzão, tô aqui na barbearia. Ai, que legal, tá no Leblon? Tô. Que legal, que bênção. E aí, vai voltar a tocar sax quando? Pastorzão, você sabe, né? Eu tô um tempo parado e tal. Ele, olha, Deus manda te dizer que tem muitas portas a serem abertas na sua vida através do saxofone. Através daquilo que você abandonou. Nossa. Eu falei, é sério, pastor? Porque esses dias eu tenho tido sonhos e eu achei que eu tava ficando maluco. Como assim eu vou pra rua tocar? E contei o meu contexto para ele. Aí ele, você estava esperando eu te ligar para você tomar a decisão? Eu falei, acho que era. Então tá bom, decidido. Conversei com a minha esposa, pedi demissão do trabalho, saí do negócio e fiquemos 1 ou 2 semanas em casa com medo. Fui pra rua tocar. Depois de 12 anos sem trabalhar com música. Eu pegava o saxofone 1 vez por mês, quando pegava, esporadicamente. E toda vez que eu pegava no instrumento, eu estava tão desacostumado, eu estava tecnicamente tão ruim, que dava raiva. Eu falava, vai ser louco, eu não consigo mais fazer isso. Mas o sax, só um adendo aqui, o sax você começou a tocar desde novo, então? 13 anos de idade eu ganhei esse sax. 15 anos mais ou menos. Então ali você também já aprendeu, já construiu uma... Já tinha... Pra você ter ideia, aquele Ministério da Adolescência e tal, era uma carreira que eu fiz dos 13 anos até os 18, 19. Música mesmo na igreja, saindo para ministrar. Nossa, que legal. A gente tinha agenda mesmo, fazia, ia com força. E eu fui pra rua, amiga. Primeiro dia que eu toquei na rua, com medo, desesperado, a minha esposa me incentivou na marra. Sua esposa é guerreira, eu já gosto dela aqui. Na marra. Ela olhou pra mim, eu dentro de casa, ela falou assim, você vai, se tá chovendo canivete, não interessa. Deus já mandou, vai. Ela me chotou de dentro de casa aquele dia. Tá certo. E eu fui. Fui pro Quebra-Mar, um dos pontos turísticos mais maravilhosos do Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca. E eu tocando no Quebra-Mar, um monte de bacana e tal. A galera passava, deixava um dinheiro, abençoava, fazia pix, não sei o quê. Um camarada do outro lado, assim, a uns 50 metros de mim, chorando muito, muito, muito. Mas você tocava louvor? Louvor. 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 Quando Deus disse pra mim que eu tinha que voltar pra rua, olha que doideira, né? A gente quer dar pra Deus condição daquilo que é uma ordem dele. Exatamente. Eu falei, Deus, eu só volto a fazer música se for pra fazer música cristã. Mas era isso. Será que Deus queria que eu tocasse Elvis Presley? Não, acho que não, né? E eu fui. E eu comecei a tocar aquela música na rua e o cara chorava muito, em prantos. Eu parei de tocar, me aproximei dele, dei um abraço nele e falei, cara, como é que você tá? Eu tô muito mal.
muito mal, eu tô muito mal. Eu falei, tá, tudo bem, mas como posso te ajudar? Ele falou, então, eu tenho esposa, eu tenho filhos, e os meus amigos de vez em quando vêm aqui me buscar. Eu tô morando na rua porque eu tenho vergonha do mal que eu faço pra minha família. Eu sou muito viciado. E eu sempre tinha vergonha de voltar pra casa. Só que quando eu escutei você tocando, eu lembrei de como a minha vida era boa. E eu preciso voltar para minha família. Eu quero voltar para minha família. A ficha caiu na hora. Eu tenho um tio que é capelão e sempre tive contato com pessoas do campo missionário e evangelístico. A última coisa que o morador de rua quer é voltar para casa. É verdade. A última coisa. Porque o morador de rua, ou ele está culpando alguém que o feriu, ou ele sente culpa por ter ferido alguém. Ele não quer voltar para casa. Existe um abismo entre ele e a casa. Ele não mora na rua porque não gosta. É porque é tão ruim estar dentro de casa que ele prefere estar na rua. E eles não querem. Quando aquele cara disse para mim, eu quero voltar para minha família por causa da sua música, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Já era para eu estar alcançando vidas há Muito anos-luz. tempo. Fui para casa. Quando eu abri meu Instagram, um rapaz tinha me marcado. Eu olhei para aquilo, falei, nossa, vou escutar, deve estar muito top. Deve estar lindo, eu tocando muito bem. Meu Deus, parecia que tinha um gato morto dentro do meu saxofone. O som tava horroroso, horroroso, horroroso. Meu Deus. E eu quase chorei de raiva. Você nem aceitou a Não, eu postei, eu sou ruim, eu repostei o negócio. Falei, vou repostar por causa desse cara que quis mudar de vida. Eu olhei e falei, Jesus, como assim? Uhum. O Espírito Santo falou no meu coração de maneira muito tranquila. Ainda não é sobre a qualidade da sua música. Só que ele falou ainda. Uhum. Ainda não é sobre a qualidade da sua música. É sobre o que eu tenho para fazer na vida dessas pessoas. Uhum. E ter o seu coração à disposição. Amiga, nunca mais parei. Aí eu tocava na rua, para morador de rua, tocava para Bacana, aí fui pro Leblon, pro Quebra-Mar, pra Copacabana, pra Ipanema. Não toquei no Recreio, toquei no Largo do Machado, toquei na Zona Sul quase toda. Nas ruas. E o mais interessante de tudo é que não faltou nada. E a gente morava num lugar, no Itaiangá, atrás da Lagoa da Barra, num lugar chamado Muzema. Eu nunca, minha filha na época, ela nunca comeu tanta fruta na vida dela. Não faltava nada. Nada. E eu fazia 30, 40, 50 reais por dia na rua. Meu Deus. A conta não fecha. Não fecha. A gente fica tão habituado, às vezes, pensando e preocupado. Poxa, será que eu vou conseguir dar conta ali das minhas despesas? Como que será que vai ser? Se eu sair para fazer algo que Deus pediu, como que será que Deus vai prover na minha vida? Então, a gente acaba com essa dúvida, acaba deixando de lado o nosso chamado. E o que você fez foi incrível, porque você entendeu o seu propósito de fato e viu o quanto foi Deus que te enviou. Sim. Porque à medida que você foi recebendo os testemunhos, Deus estava testificando ali no seu coração. Exatamente. Poxa, exatamente, era para eu estar aqui. Infelizmente demorou um pouco, mas também Uau. tudo também tem um propósito, tem um tempo realmente que não é nosso, Sim. é de Deus. Claro, a gente atrasa um pouquinho por conta da nossa teimosia, é natural. Mas quando a gente tem um chamado, não tem para onde fugir. Não E tem. a sua esposa, parabéns, qual Ela o é nome incrível, dela? Verônica. Verônica, um beijo no seu coração, porque você não deixou também o Marcos desistir. Pode ser que talvez uma outra pessoa, né, uma outra companheira, talvez não tivesse também esse entendimento e deixaria você só viver aí trabalhando. Verdade. Sem cumprir o seu chamado. Mas parabéns, porque realmente isso também resgatou o seu casamento. Sem dúvida. Ela sempre esteve ali no meu pé, ali no meu calço. Olha, não Desiste. Não desiste, você vai... E às vezes não era não só não desiste, era tipo assim, vai, tapa nas costas, na cara, chute na bunda e vai, tem que ir, só vai. Sabedoria. Sabedoria divina. A nossa vinda para Alphaville também, antes desses 10 meses na barbearia na Zona Sul, eu já sabia que tinha que vir para Alphaville. Sabia que tinha que fazer negócio aqui. Mas eu fiquei com medo. Igual Abraão teve medo. Mas Abraão perguntou. Ele errou também, mas ele perguntou. Eu não perguntei. Falei, o caminho mais óbvio é esse daqui. E fui. Só que aí, quando ela vira pra mim
no final desses 10 meses, ela fala assim, nossa, tanta coisa. Com 9 meses, eu tive um sonho e Deus falava assim, vai nascer. Vai nascer. Uma semana depois, a minha esposa me chama para conversar e fala assim, ou a gente vai para Alphaville, ou eu vou sozinha. Falei, Decidida, Verônica é decidida. como assim? Aí aconteceu tudo aquilo que eu te falei de pedir demissão da barbearia e etc. E a gente veio para Alphaville com uma certa dificuldade. A gente, na verdade, veio para Jandira, ficamos uma semana em Jandira, 10 dias, eu acho. Depois fomos para a aldeia de Barueri, moramos lá ainda, na aldeia de Barueri, por enquanto. E eu comecei a me conectar com o pessoal de Alphaville, as portas começaram a se abrir, as coisas começaram a acontecer. E, amiga, lembra do tentar? Que as pessoas dizem, eu tentei. Mentira! De novo, não dá, não existe esse negócio de tentar. Quando eu era adolescente, eu tinha uma execução consideravelmente boa. Eu tocava jazz, tocava blues, eu improvisava muito bem, tocava diversos estilos musicais, estava na flor da idade estudando, eu lia a partitura razoavelmente bem. Então eu tinha uma vivência musical muito boa. Só que eu olhava para o entorno e falava assim, aquele cara ali, que devia ser o bichão, não é. Quem sou eu? Entende? Olha que a maldade que existe na gente de não enxergar o propósito de Deus, de se diminuir. E eu me diminuía muito, porque eu me comparava com os caras incríveis que tinham naquela cidade até hoje. Eu falava, se esses caras não estouraram, quem sou eu? E eu ficava tentando. E não dava certo. 12 anos sem fazer música, eu perdi muita coisa. Eu perdi técnica de digitação. A minha leitura até hoje não voltou, porque eu não tenho praticado leitura, eu tenho treinado muito escala, improvisação e as músicas de repertório que eu executo nos eventos. Mas partitura em si, não tenho pego para estudar. A minha leitura... Nossa, eu virei um analfabeto de leitura. Semi-analfabeto. E aí, 12 anos depois, sem ler, sem tocar, sem vivência, Deus me trouxe para cá para fazer agendas com pessoas muito conceituadas, pessoas que têm um trabalho sério. O seu trabalho é incrível, eu te acompanho na internet e vejo o estrondo que tu faz para impactar a vida das pessoas, para salvar a vida das pessoas, para levar Jesus. O movimento todo, eu brinquei contigo aqui no bastidor falando, nossa, eu não sei como é que essa mulher consegue fazer tanta coisa. Você me chamar para fechar comigo um contrato para o seu evento, pessoas como o Ricardo Linhares, que a gente tem eventos no final de semana agora. Eu já toquei em eventos para Kenia Gama, para Manuela Cabrino e para tanta gente legal. E na minha adolescência, eu tinha capacidade técnica tal qual ou mais. Por que eu não fiz? Porque eu estava tentando. Tentar é uma forma muito clara de mentir para si mesmo. Porque quando Deus me chamou depois desses 12 anos, eu decidi aceitar o chamado com as minhas dificuldades. Hoje eu estou tocando com um instrumento perfeito, já levei para o luthier 2 ou 3 vezes do ano passado para cá, meu instrumento está incrível, estou tocando com os melhores palhetas, acessórios e etc e tal. Tudo com o investimento que Deus tem me permitido fazer. Só que, quando eu vim para cá, era uma dificuldade monstra para tirar uma música. Meu sax estava todo quebrado, tudo vazando, não tinha dinheiro para comprar paleta, não tinha roupa para ir para os eventos, não tinha nada. E Deus começou a fazer porque eu quis. Eu decidi. Hoje, depois de quase 2 anos, estudando todo dia, desenvolvendo técnica, eu estou tocando muito melhor que minha adolescência. Ok, mas se eu for comparar os 12 anos que eu fiquei parado, esse início, esse reinício, esse recomeço com a minha adolescência, nossa, lá eu estava muito melhor. Entende? E por que eu não fiz? Porque, de novo, eu estava mentindo, eu estava tentando. Para de tentar pelo amor na sua vida, nem pelo amor de Deus não, porque Ele é suficiente.
pelo amor da sua vida, para de tentar fazer aquilo que ele já disse para você fazer. Ah, mas e se eu passar dificuldade? Eu escrevo um livro sobre dificuldades que eu passei. Faz parte do processo também. Ah, amiga! Senão você não cresce. Como é que faz para crescer se não tiver dor? Exato. Se até no nosso corpo físico tem a tal da dor do crescimento. A minha filha tem 7 anos, tadinha. De vez em quando tá sentindo uma dor. Faz parte. Eu acho incrível que as pessoas reclamam muito, só que não vê também o que Jesus também passou. Meu Jesus Deus. foi o cara que mais sofreu aqui na Terra. E a gente não pode ter uma dorzinha de barriga que a gente já reclama. Isso já é o suficiente para quê? Pra gente desistir. Deus não tá comigo. Ficar magoadinha com Jesus. Não foi do meu jeito. Então isso também eu acho que, cara, não tem que ser assim. Jesus foi o cara que mais sofreu. Sim. E a gente não pode sofrer? Como assim? Só que Jesus é tão misericordioso que até o nosso sofrimento ele vai usar para nos abençoar, para nos dar a vitória. Olha só. Uau! Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Não tem como dar errado. Exato. E sabe qual é o mais engraçado? Eu falei que não tem como dar errado, mas eu tenho algo dentro do meu coração. Vai dar tudo errado. Quando eu falo de José, as pessoas naturalmente pensam em quê? Governador do Egito. É, o cara top. Quando eu falo de Daniel, as pessoas pensam em quê? O cara que desvendou o sonho e ele foi o top na Babilônia, líder dos líderes da Babilônia. Quando eu falo... Como assim? Quando eu falo de Davi, você pensa, o rei Davi, o invencível, o cara que vive todas as batalhas. É sério. Amiga, deu tudo errado para Davi. Ele foi ungido num dia, no outro dia ele estava sendo caçado. Oh, desgraça. Deu tudo errado para José. Ele recebe um sonho, recebe 2 sonhos, fala com o papai, tá feliz, ganha uma roupinha nova, que legal. E ele é vendido como escravo. Deu tudo errado para Daniel. O cara foi roubado da própria terra natal para ser escravo no palácio do rei de Babilônia. Ah, mas ele estava no palácio, escravo. Em Babilônia. Como assim? Deus te escolheu. Se prepare. Pelo amor de Deus. Segundo os seus olhos, vai dar tudo errado. Pronto. Para de cair nessa conversinha fiada de achar que aos seus olhos tem que dar certo. É mentira. Aos seus olhos vai dar tudo errado. Mas Deus não enxerga com os seus olhos. Ele não vive no seu tempo e ele não é você. Tem que dar errado para dar certo depois. Amiga, Deus viu o futuro de José. Brilhante, poderoso, riquíssimo, salvador. Mas como é que você é brilhante, poderoso e riquíssimo se você não sabe gerir na escassez? Se você não sabe encarar conflitos familiares, se você não sabe lidar com lideranças autoritárias, ele era escravo. Como ele seria um bom líder? Como ele seria um camarada honesto, sincero, próspero de verdade se ele não tivesse aprendido na escola da vida? Aos seus olhos dá tudo errado. É por isso que Deus deixa bem detalhada a história. Porque aos seus olhos está tudo errado. Se você nunca tiver lido a história de José e você começar a ler, você vai falar, nossa, que desgraça, eu quero ser crente não. Quando chega no final, você se apaixona. Você vai dizer, uau. Uau, meu Deus, que legal. É isso. A sua vida também é assim, a minha vida também é assim, a sua vida é assim. Sim, sem dúvida. A vida de todo mundo que está aqui dentro é assim. A prosperidade já nos alcançou. O favor de Deus já nos alcançou. Mas o favor de Deus é um vento. A gente precisa acessar tudo aquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida. Exatamente. E é uma coisa incrível. E você falou algo muito importante, porque as pessoas, elas têm mania, né? Você falou também de comparação aqui também no começo, de pensar e de ver as pessoas só naquele momento que ela já ganhou a vitória. Aquilo que ela já está vivendo que, poxa, nossa, eu quero isso, eu quero esse prêmio. Só que, e antes dela chegar lá? E antes? Não é? Como então, assim? As pessoas têm que entender que tem o processo, que tem a dor, vai ser difícil, não é fácil. Tem gente que fala, vou seguir Jesus agora, pronto. Agora tudo certo, porque meu pai, né, dono de tudo, ele é todo poderoso, então minha vida a partir de agora que eu aceitei Jesus, como dizem, né, vai ser só um morango. Moleza. Carioca fala moleza. Não que não seja. Também, mas vai ter os momentos que Deus também vai apertar, vai ter os momentos que o cenário vai estar totalmente desfavorável, exatamente para a gente não acreditar naquilo que Deus já liberou. Correto. Só que a gente tem que acreditar na palavra. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Independente do nosso cenário atual, independente
da situação que estamos passando e você é uma prova viva disso. Graças Seu a testemunho Deus. realmente é muito tremendo. Graças a Deus. E acaba até, né, você falou do evento, acaba até encaixando no Ativando o Chamado, que é o evento que acontecerá no dia 28/6. Então, ó, não perca essa oportunidade. Marcos estará lá, ó, e é bacana também, hein, contar um pouquinho da sua história, vai porque ser é algo tremendo. muito incrível. Amém. Porque por mais que demorou 12 anos, você entendeu. Glória a Deus. Glória a Deus. E você foi ativado. Foi ativado. Deus ativou você, você aceitou aquilo e hoje você vem alcançando vidas. Claro que acredito que hoje você não faz mais o trabalho de rua, ou faz em algum momento. Eu faço. Eu tenho alguns meses que eu não faço. Eu tenho um amigo que eu preciso falar dele. Doutor Madruga. Eu vou pegar o Instagram dele, depois nesse vídeo aí eu vou arrumar um jeito de passar pra gente botar lá. Fechou. Ele faz um trabalho incrível em Barueri, região, em torno. Ele leva alegria aos hospitais, para as salas de oncologia, para as maternidades, com música. Uau. Ele leva a guitarra dele, violão dele, canta e toca para essas pessoas. Eu tive a oportunidade esse ano de estar indo junto com ele, Doutor da Alegria, ele. Ele é um cara incrível, 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 incrível. E ele me inspira muito. Ele sempre me chama e eu fico, cara, eu tô com a agenda, não posso ir, mas eu tenho que voltar aí. Mas eu já toquei, já cheguei a tocar nas praças de Barueri, nas ruas de Barueri. Já cheguei a tocar em alguns outros ambientes aqui na Osasco, na estação de Osasco, com interesse de levar a palavra. E agora eu tô fazendo o quê? Eu tô comprando uns equipamentos para poder ir pra rua evangelizar. Então eu tô comprando microfone, já comprei a caixa de som, tô comprando microfone, comprando uns equipamentos para poder fazer um som que realmente alcance as pessoas. Não só tocando, mas cantando também. Muito bem. E isso é incrível porque eu acho que essa é a evangelização raiz. Você tá ali, ó, um a um, ali com contato com as pessoas. Isso eu acho realmente muito tremendo. Então hoje, para as pessoas contratarem o Marcos Souza Sax, como que as pessoas fazem? Porque o homem agora só vive nos eventos, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus honrou, Deus honrou. Graças a Deus. É Marcos Souza Sax. Marcos, completo, tá? Marcos Souza, com Z no final, S-A-X. Marcos Souza Sax. Em todas as redes sociais. Muito bem. Então, ó, se você ainda não conhece o trabalho do Marcos, vão lá. Se inscreva. Tem canal no YouTube também? Tem canal no YouTube. Canal no YouTube também? Mesma coisa. Marcos Souza Sax. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Muito bem. E você também, queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos futuros, se tem alguma novidade também por aí. Sim. Né, eu já li ali na... mas aí fique à vontade se quiser compartilhar também, porque às vezes tem que segurar, né? Não sei o que o Espírito Santo falou aí com você. Eu tenho um amigo que eu fiz há pouco tempo, que a gente estava num evento, falando sobre traumas e etc. E ele falou de um trauma que ele venceu, uma dor que ele venceu em relação ao vício com conteúdos... Vou falar uma palavra aqui para você que é adulto vai entender, né? Pelo amor de Deus. Um conteúdo explícito, de intimidade explícita. Porque criança também assiste o programa e criança é muito curiosa. Não quero despertar curiosidade em criança nenhuma. Conteúdo explícito sobre a intimidade dos outros. Ele era muito viciado nisso e tal, e ele venceu isso. Infelizmente perdeu o casamento dele, muita coisa aconteceu, adultério, traição e tal. E Deus renovou a vida dele. E ele se libertou, começou a ensinar pessoas como sair desse caminho, a como ter uma vida saudável e tal, e conectou com parte da minha história. Porque com 7 ou 8 anos de idade eu descobri isso. E eu fui escravo disso durante muito tempo. Muito tempo. Parte do que diz respeito a estragar o meu casamento teve a ver com isso. E aí, quando de fato eu fui liberto, eu tive a oportunidade de falar. E eu comecei a abrir a minha boca. Eu ainda tinha barbearia quando eu escutei o meu primeiro testemunho. Eu contei um pouco da minha vida, da minha libertação, de como aquilo mudou meu casamento para um cliente. E aquele cliente levava uma vida terrível de adultério. Todo mundo sabia. Ele estava nem aí. E eu contando aquilo para ele, falei da minha vida para ele. Na semana seguinte, ele chegou na barbearia e falou, cara, naquele dia, cheguei em casa, contei para minha mulher que eu traía ela. Ela olhou no fundo dos meus olhos e disse o seguinte, eu sempre soube. Eu só estava esperando você virar homem suficiente para assumir, porque eu não ia abrir mão da minha família. E aquele cara se arrependeu, se humilhou, pediu perdão à esposa dele, abriu mão de todos aqueles contatos de lixo, de pessoas que o levavam para aquele caminho. E aí ele vira para mim e fala assim, cara, foi tão bom, eu tô vivendo uma semana tão maravilhosa que eu tô quase virando crente. Glória a Deus. Conectei com esse amigo de agora, e ele me convidou pra gente escrever um livro.
falando sobre como é bom ter liberdade em Deus. Porque essas pessoas não têm liberdade. Você, mulher ou homem que está preso a esse tipo de conteúdo, você é escravo. Você é muito escravo. Você podia estar muito além das suas capacidades, daquilo que você acha que tem de capacidade. E não está, porque está preso nisso ainda. Esse é um dos projetos. E o outro é que, graças a Deus, meu amigo Fonzarelli vai começar a produzir minhas músicas autorais. A gente vai começar a produzir uns trabalhos que eu tenho já desde a infância e adolescência para levar para o mundo, né, através dos streams, essa mensagem que Deus tem me dado. E essas são as duas principais novidades. Aqui, ó, em primeira mão? Primeira mão. Que é isso? Ó, a gente já vai acompanhar também, e quando lançar livro, lançar as músicas, pode voltar aqui para a gente apresentar. Amém. E expandir isso. Amém. Né? Porque a gente tem que se ajudar. E às vezes no mundo cristão, às vezes parece que tem uma, né? Eu não entro na minha cabeça, mas vai mudar isso daí. Vai mudar através da gente, através de você. Amém, isso aí. Então a gente está aqui para somar, então as portas aqui estarão sempre abertas. Amém. Ó, você vai fazer qual música agora pra gente finalizar? Era surpresa, né? Agora eu vou ter que te contar. Surpresa, pô. Bondade de Deus. Esse louvor é incrível. Por que bondade de Deus? Você sabe, eu sei, e quem está assistindo o programa sabe. Exatamente. Mas antes eu vou me despedir aqui do pessoal pra gente finalizar só com você aí, beleza? Você que manda. Então, ó, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Maravilha. As portas aqui estarão sempre abertas e eu te espero no dia 28/6 na Náutica Digital para o nosso evento Ativando o Chamado. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, se inscreva, que vai estar incrível. E o Marcos, ó, é só uma das atrações, hein? Teremos muito mais atrações e eu acho que, ó, vou colocar você para contar um pouquinho do seu testemunho, que eu achei muito incrível. Sim. Fechou? Combinado? Sim. Isso aí. E você que ficou até aqui com a gente, se inscreva no canal se não for inscrito, ativem as notificações e sigam as páginas aqui, ó, da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. E fique com agora com Marcos Souza Sax. Tchau, tchau!
parte é muito linda. Então essa parte, ó. A bondade de Deus, aleluia. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Vai, Ele é fiel, aleluia.